Olá, irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra de Deus. Esse é o 8º dia da jornada dos 10 dias de oração e hoje nós vamos então estudar o 8º tema. O tema de hoje é generosidade se aprende em família. O verso para memorizar, o verso central, é o verso que está em Deuteronômio, capítulo 15, o verso 7 e 8, que diz assim: Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, deve abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. O Senhor, ele nos orienta e até mesmo nos ordena a olhar para o próximo, a olhar para a necessidade do nosso irmão. Há pessoas que não têm o que nós temos, há pessoas que elas vivem em situações de extrema necessidade. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, precisamos olhar aquele que está sofrendo. No mundo individualista e no mundo materialista, é muito comum as pessoas olharem apenas para si. É muito comum as pessoas apenas pensarem em suas próprias necessidades. Mas o Senhor hoje está nos chamando, o Senhor hoje está nos convocando a olhar também para aquele que está ao nosso redor. E a pandemia, ela veio revelar a extrema pobreza que há no mundo, principalmente no nosso país. Na pandemia nós podemos perceber que há realmente uma grande diferença econômica entre as pessoas. Mas, pelo outro lado, a pandemia ela veio revelar as pessoas generosas. E o mais admirado, ou mais admirável, é que as pessoas mais generosas são justamente as pessoas que menos têm condições. Você percebeu que as pessoas que mais compartilhou, as pessoas que mais procurou ajudar a outra, foi justamente aquelas que também passavam por necessidades. Eram aquelas que não tinham muita condição. A generosidade ela não deve ser determinada pelo quanto de dinheiro que você tem. Não deve ser determinante pelo fato de você ter dinheiro sobrando. Mas a generosidade deve ser uma atitude que seja de um coração altruísta, mas alguém que percebe a necessidade do outro. Ellen White ela tem um texto que me chamou muita atenção na apostila, na jornada que nós estudamos. Ela fala o seguinte: a verdadeira caridade ajuda as pessoas a se ajudarem. Se alguém vem à nossa porta e pede alimento, não devemos mandar embora com fome. Sua pobreza pode ser o resultado de um infortúnio, mas a verdadeira beneficência significa mais do que simples dádivas. Importa num real interesse no bem-estar dos outros. Então, beneficência, generosidade é se importar com o outro, é se preocupar com o outro, é olhar as necessidades do outro. E eu quero dar uma dica para você, para que você desenvolva a generosidade. Antes, porém, eu preciso dizer duas coisas importantes. A primeira, Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de generosidade. Jesus aqui quando esteve, ele alimentou os famintos. Jesus quando aqui esteve, ele deu água para quem estava com sede. Jesus quando aqui esteve, ele deu palavras de ânimo para aqueles que estavam desanimados, desencorajados. Jesus ele curou pessoas que estavam há muito tempo doentes, há muito tempo enfermas. Jesus ele purificou leprosos, pessoas que eram discriminadas, que viviam à margem da sociedade. Mas Jesus ele deu a nós a maior dádiva, o maior presente. Ele fez a maior beneficência, que foi se entregar em nosso favor. Ele morreu por nós. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. E ele é o nosso maior exemplo. Nós precisamos olhar para Cristo para que possamos ser até constrangidos e motivados a sermos generosos. E a segunda coisa que eu quero mencionar para você é que nós precisamos ser exemplos para outras pessoas, principalmente para os nossos filhos. Eles precisam olhar para nós e não olhar em nós atitude de egoísmo, mas olhar em nós atitude de generosidade. E aí eu quero terminar a reflexão de hoje dando a você algumas dicas e terminando também com uma história falando dos benefícios de sermos generosos. Algumas dicas que eu quero ensinar passar para você é a seguinte: ensine seu filho a compartilhar seu lanche quando for adequado. Se você tem filhos pequenos, e eu no caso tenho,
Aqui a dica é: ensine seu filho a compartilhar seu lanche, né? Claro, quando for adequado, seus materiais escolares, seus brinquedos, suas roupas, e jamais repreenda seu filho por isso. É verdade que estamos no período da pandemia e nesse momento não é legal você compartilhar, no sentido de emprestar, no caso, materiais escolares, devido à situação da pandemia, mas ensine seu filho a compartilhar, se for no caso, a dar àqueles ou doar àqueles que têm menos. Segunda dica: envolvam na hora de separar as coisas para doar. E não se limite a doar coisas velhas. Temos a tendência de dar às pessoas aquilo que não serve para nós. No sentido, sim, não serve mesmo. É uma roupa rasgada, é um sapato furado. Eu, uma vez liderando um movimento de beneficência, eu fiquei muito triste ao perceber que vários irmãos, eles doaram coisas, no caso roupas, sapatos, para passar para pessoas carentes, mas essas roupas não serviam para ninguém, nem para pano de chão. Então, separe coisas para doar, mas doe coisas que você usaria, né? Doe coisas que serviria para você. Terceira dica: faça um acordo de doar um brinquedo sempre que ganhar um novo. Então faça um acordo com seu filho dizendo: filho, vamos doar um brinquedo sempre que você ganhar um novo. E quarta dica: ensine-o a ajudar de diferentes maneiras, dando seu tempo, atenção, carinho e talentos. E por último, para, na verdade, ratificar o que eu falei inicialmente, ensine pelo exemplo. Se você, pai e mãe, é apegado aos seus bens materiais, você não conseguirá ensinar seu filho a praticar o desapego. Se você não for agradecido, você não vai conseguir ensiná-lo a ser grato. E se você não for generoso, não adianta falar para ele ajudar o amigo da escola ou ajudar o próximo. Então, ensine seu filho pelo exemplo. Agora, eu concluo fazendo uma pergunta e contando a você uma história. Qual é os benefícios de você ajudar o próximo? Qual os benefícios de você ser generoso com alguém? Quando nós ajudamos outra pessoa, quando nós doamos algo para alguém, nós somos grandemente beneficiados, abençoados. Quando nós nos preocupamos em ajudar as pessoas, nós aqui somos de fato ajudados, porque a gente passa a ter um sentimento de contentamento, nós passamos a ter um sentimento de utilidade e percebemos que nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Deus nos deu algo para ajudar alguém. Aprendi que bênção não é para ter, mas bênção é para ser. Deus chamou você para ser bênção. Um dia ele disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele falou assim: olha, sê tu uma bênção. As famílias vão ser abençoadas através de você. Então entenda que o que Deus te deu não é simplesmente para que você possua, mas o que Deus te deu é para que você use para abençoar a vida de alguém. E aí eu ouvi uma história algum tempo atrás de um homem que ele tinha decidido se matar. Ele havia perdido o sentido da vida e ele saiu para um lago com a intenção de ali se jogar e por fim a sua existência. Mas a história conta que no caminho para ele colocar fim à sua vida, ele ouviu um barulho de choro e ele então fixou os olhos e percebeu que havia uma criança chorando. Ao aproximar-se daquela criança, ele logo entendeu que aquela criança estava com fome, com frio, ela não tinha alimento, ela não tinha quem alimentasse e onde morar. E ele então se compadeceu daquela criança, levou-a para casa e ali alimentou a criança, deu banho nela e logo pôs para dormir. E a senhora conta que após a criança dormir, ele começou a se perguntar: o que eu estava indo fazer mesmo antes de encontrar a criança? E logo ele entendeu que ele estava indo se matar, ele lembrou que estava indo se matar, mas ele percebeu que o fato de se preocupar com a criança, o fato de querer ajudar aquela criança, ele havia então desistido ou não colocou fim à sua vida. Ou seja, quando ele se preocupou com a outra pessoa, ele esqueceu de si mesmo. Por isso eu quero fazer um convite para você. Se preocupe mais com o outro, se preocupe mais com o próximo. E você vai esquecer dos seus problemas, das suas dificuldades, e você será grandemente abençoado. Portanto, seja generoso e tenha uma família generosa. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo dom maravilhoso que nos deu, que foi Jesus Cristo. Obrigado
pelo maior ato de generosidade, e te pedimos que nos ajude a sermos generosos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima.